Em 2023, mais de 24 mil trabalhadores foram afastados de suas funções devido à síndrome do túnel do carpo, representando aí um aumento de 33,15% em comparação a 2022, conforme dados do Ministério da Previdência Social, isso. Fevereiro se destaca como mês de combate às lesões por esforço repetitivo, LER, e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DORT, sendo o dia 28, amanhã, designado como Dia Mundial de Combate a esses problemas. Para discutir esse cenário, eu converso agora com o médico ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, Vinícius Almeida. Boa noite, doutor. Bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Quais são os principais sintomas da síndrome do túnel do carpo, doutor, e como ela impacta a capacidade de trabalho dos indivíduos? Então, a síndrome do túnel do carpo é talvez a doença que a gente mais vê aí no consultório, e ela basicamente, o sintoma principal é o formigamento na região da palma da mão e na ponta dos dedos, né? É uma doença que realmente acomete grande parte dos trabalhadores, principalmente quem tem muito trabalhador manual, né? Agora, no tempo da pandemia, a gente teve uma mudança do espectro de trabalho para o trabalho em casa. Isso, sem dúvida, aumentou a quantidade do diagnóstico, né? Mas o principal mesmo é o sintoma de formigamento na ponta da mão e dor no punho, que pioram principalmente à noite, tá? Essa é a principal característica da doença. Síndrome do túnel do carpo, quais outras condições relacionadas ao esforço repetitivo impactam as mãos, doutor? Sim, a gente pode citar principalmente as tendinopatias, né, as tendinites, e assim como o túnel do carpo, todo o espectro de doenças relacionadas que a gente chama de tenossinovites e stenosantes, que é quando alguma estrutura fica apertada dentro de um espaço fechado, né? A gente pode citar o túnel do carpo, o dedo engatilho ou a tenossinovite de Kerven. Todas elas são doenças que aumentam com o hiperuso. Então, quando você usa muito as mãos, quando você tem trabalhos contínuos aí, você aumenta a chance do desenvolvimento da doença. Outra característica importante são os trabalhos relacionados à vibração. Então, a gente vê muito motorista ou até quem trabalha com coisas, pedreiros e trabalhadores da construção civil, que tem essa característica da vibração, que realmente aumenta muito a incidência da doença. Quais medidas simples podem ajudar aí na redução do risco de lesões por esforço repetitivo, especialmente para aqueles que trabalham com computadores e celulares, por exemplo? Acho que a palavra principal no tratamento aí preventivo é a ergonomia do trabalho, né? A gente evitar posições de hiperflexão do punho, quando o punho fica muito dobrado ou quando o punho fica muito estendido, pode aumentar pode aumentar a chance da compressão pela própria anatomia do túnel do carpo, né? Que é essa estrutura que fica no punho. Então, na ergonomia, você tem que manter os punhos sempre bem apoiados, manter as mãos em posições confortáveis e, além das mãos, né, lembrar do corpo como um todo. Você tem que ficar sentado numa posição confortável, manter a posição ereta, apoio para os pés. Isso tudo vai diminuir a chance da gente ter lesões aí por todo o corpo, né? Aquelas espuminhas que a gente usa ali no mousepad, são adequadas, doutor? Dá um descanso para essa área daqui, né? Exatamente. E principalmente elas conseguem manter o punho numa posição mais alinhada, né? Porque quando você não tem a espuma, você acaba mantendo o punho em extensão para você conseguir digitar. Então, aquela espuma realmente consegue manter uma posição melhor. Em alguns casos, com pacientes que têm uma dor muito intensa, eu até sugiro usar algum tipo de imobilização durante o trabalho, né? Que vai manter o punho numa posição mais confortável e mais anatômica para ele conseguir realizar as atividades. Certo. E quais são as possíveis complicações aí associadas a essas lesões, né? E qual a importância do diagnóstico precoce? Acho que a principal complicação, quando a gente fala em túnel do carpo especificamente, é a perda crônica da função de alguns músculos específicos da mão e da sensibilidade da ponta dos dedos. O nervo, quando ele fica muito tempo apertado, ele pode, a longo prazo, perder a função. E isso vai levar a uma diminuição de força de preensão, dificuldade na pega de alguns objetos e, sem dúvida, dificuldade para realizar todas as atividades de vida diária. Em relação às outras doenças relacionadas ao trabalho, eu acho que o principal
é uma perda de força crônica, o tratamento, na verdade, o desenvolvimento de dores crônicas que realmente vão limitar a vida como um todo, né? Não só o trabalho. Então, é importante a gente, quando faz diagnóstico, já iniciar realmente o tratamento o mais precocemente possível. Vinícius, até mesmo para evitar esses tipos de complicações, qual a orientação para empresas e também para os profissionais para que consigam promover um ambiente de trabalho mais saudável e preventivo de doenças da mão? Sim, eu costumo orientar, quando me perguntam isso, é, sobre a ginástica laboral, né? Eu acho que a gente tem que ter tempos de pausa durante a jornada de trabalho, tempos de pausa mínimos, de cerca de 5 minutos, isso é muito fácil de adaptar numa empresa, para a gente poder fazer alguns alongamentos dos membros superiores, esticar os dedos, esticar o punho, e isso, sem dúvida, vai melhorando a longo prazo. Mas uma coisa principal, isso mais também para o trabalhador e não tanto para a empresa, manter sempre uma atividade física regular, né? Quando a gente tem os músculos bem preparados, a nossa atividade de trabalho diária, sem dúvida que é muito mais difícil eu desenvolver alguma lesão por hiperuso, considerando que o meu músculo já está muito mais preparado para aquela atividade que eu realizo. Doutor, qual conselho rápido você daria a quem experimenta os primeiros sinais assim, de desconforto nas mãos relacionado ao trabalho? Eu acho que o melhor conselho é procurar um médico, de preferência aí, ortopedista ou especialista em mão, né? A gente tem algumas condutas que são muito simples de se realizar, como imobilização para dormir, ou até essas orientações em relação à ergonomia do trabalho, que vão melhorar a qualidade do trabalho e de vida do paciente. E, sem dúvida, a gente sempre fala, acho que é até repetitivo para os médicos, né? Evitar se automedicar, evitar tomar condutas sem ter tanta certeza do que está acontecendo. Então, a melhor orientação é realmente procurar um médico de confiança. Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu? Um abraço. Obrigado, até Tchau, mais, boa noite. tchau. Boa noite.